Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo, nossos comentários sobre o Livro dos Espíritos, no âmbito do grupo de estudos aí do Livro dos Espíritos do Centro Espírita Ibirajara. Então, nosso estudo que a gente faz toda sexta-feira à noite, fica aí disponibilizado no YouTube para você assistir quando você quiser e puder. Então, vamos abrir aqui o nosso estudo dessa noite, fazendo uma leitura do livrinho Pequeno Grande Livro Vida Feliz, do espírito Joana de Ângeles, o médium Audivaldo Pereira Franco. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones, desse modo, os teus intentos de moralidade e crescimento interior em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Então, tudo é questão de hábito, né? Todo mundo tem, o Divaldo sempre fala isso, né? Hábitos todos temos, quem não os tem bons, os tem maus. E às vezes uma mudança de hábito ela é muito difícil de se implementar, mas não é impossível, né? Então, exige uma dose aí muito grande de autoconhecimento, né? Uma perseverança, uma motivação muito forte, mas não é impossível. Então vamos fazer nossa prece para a gente entrar em sintonia. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo dos nossos corações, amigos da Casa de Ibirajara, mentores que nos protegem e nos orientam, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, pedindo que Tu nos inspires, nos motive e nos dê forças para seguir, mesmo com todas as adversidades, em busca de sermos pessoas melhores para nós e para o mundo. Que durante esses breves instantes possamos estar todos com as percepções da aproximação dos nossos mentores amigos aguçadas, para fazermos maior proveito dos ensinamentos dessa noite. Protege e orienta-nos na nossa caminhada hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu falei, vamos dar seguimento aqui aos nossos comentários sobre o Livro dos Espíritos. Os nossos estudos de hoje eles vão se deter sobre as perguntas 592 a 598 do Livro dos Espíritos. Essas perguntas elas estão ali já no final da segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. A gente já está aqui finalizando então essa análise da realidade espiritual para entrar depois, ainda tem algum trechinho depois desse que nós vamos ver hoje, para a gente entrar nas leis morais, né, que é uma das partes mais bonitas aí do Livro dos Espíritos. Mas essa segunda parte, a primeira e a segunda parte também são partes importantes. Então, o item que a gente vai se debruçar é algumas reflexões sobre os animais e o homem, né? A parte final aqui dessa trechinho final dessa segunda parte, que são resgatados alguns conteúdos lá da primeira parte, né, dos elementos gerais do universo.
Então, só para a gente poder situar um pouco nessa conversa, lá na primeira parte, os espíritos dizem a Kardec que existem três elementos gerais no universo, né? Deus, Espírito e Matéria. Então, Deus, Criador, né? A causa primária de todas as coisas, a causa incausada, né? A causa que não teve causa. Deus sempre existiu e sempre vai existir, e dele provém toda a criação, que basicamente está ligado a essas outras duas possibilidades, que é o espírito ou matéria. E aí, entrando na minudência, os espíritos depois trazem a ideia do princípio inteligente, que seria, na verdade, como se fosse uma matéria-prima do espírito, né? E esse princípio inteligente, até chegar ao estágio da humanidade, que os espíritos chamam de reino hominal, que seria o reino então, posterior ao reino dos animais, o princípio inteligente então transita por todos os reinos até chegar ao reino nominal. E do reino nominal, o próximo estágio seria a angelitude, né? Seria a perfeição espiritual possível para os espíritos, criações do Criador, e perfeito mesmo só Deus, né? Então, nós atingimos ali um patamar de perfectibilidade, mas não nos tornamos Deus, né? Somos, de uma certa forma, manifestações desse Deus. Todos somos manifestações desse Deus, porque somos sua criação. É mais ou menos isso que a doutrina espírita nos informa. Então, Kardec se debruça agora para tentar analisar o que são, como é essa história dos animais, né? E do homem, qual a diferença entre cada um, as características, né, de cada um. Então, a análise que vai se seguir daí é tentando traçar essa diferença, né? Então, na pergunta 592, o Kardec pergunta para os espíritos: se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Os espíritos então respondem a Kardec: a esse respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. Se a gente pensar, por exemplo, fisicamente, né, num urso, num leão, num elefante, são seres que têm seu físico muito mais avantajado, sua força física, do que são grandes predadores da natureza. Então, nos superam. Se nós não tivéssemos algumas distinções em relação a esses animais, a gente seria presa desses mesmos animais. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado. Vamos retomar aqui. Pelo físico é como os animais e menos bem dotado do que muitos desses. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Então, a natureza deu a matéria-prima para o homem usar a sua inteligência e criar coisas que facilitassem a sua conservação. Seu corpo se destrói, como dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinado a um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobre homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus.
Então aqui os espíritos estão trazendo um marco distintivo entre o homem e os animais, é a faculdade de pensar em Deus, né? Nós somos seres inteligentes, nós temos uma linguagem complexa e desenvolvida, nós temos a ciência de quem somos e a ciência que nós iremos morrer, né? São alguns traços aí distintivos que a ciência já vem debatendo há algum tempo entre os homens e os animais, né? Mas os espíritos então trazem também mais esse elemento, essa faculdade de pensar em Deus. E isso pode parecer uma coisa assim que desagrade talvez algumas análises mais de pessoas que são ateias, que não creem em Deus, mas eu sempre gosto muito de pensar quando Kardec está dizendo isso, está falando muito mais sobre o mistério da vida, né? Mesmo ateus, mesmo pessoas que não acreditam na existência de uma entidade ordenadora do universo, de uma certa forma se deparam com isso e constroem as suas elaborações, as suas explicações para o universo, mesmo que seja partindo de um pressuposto exclusivamente material, né? Pergunta 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Então, respondem os espíritos. Ainda há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Isso a gente vê muito nos animaizinhos domésticos, né? Os espíritos, é, Emmanuel, acho que tem uma passagem sobre isso no Consolador, em algumas outras obras subsidiárias, né, da codificação, se fala muito disso. Os animaizinhos domésticos, eles já são o princípio inteligente, já começando a aprender a se humanizar, né? Então, esses animaizinhos domésticos, eles estão fazendo esse estágio aí, né, como se fosse isso. E depois vão seguir a sua escalada espiritual em algum momento, em algum local, para fazer essa mudança do estado. E a gente não tem notícias de como se dá, né, exatamente esse tipo de mudança, mas ela ocorre. Os espíritos nos dizem que ela ocorre, que há um trânsito aí do princípio inteligente por todos os reinos. Então, a inteligência dos animais ela é limitada, né? Por mais que o seu cão seja extremamente adestrado, a gente tem cães farejadores, a gente tem cão-guia, a gente tem inúmeras formas que a gente vê que os animaizinhos pensam, né? Não só os animais, mas até às vezes seres de outros reinos, né? Tem indícios aí de que os vegetais também eles conseguem perceber o ambiente, perceber quando tem uma ameaça, eles têm comportamentos como se estivessem estressados, né? A gente vê que a vida ela está potente aí em todos os reinos. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido de acordo com as circunstâncias. O comentário de Kardec, tá? Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem à conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Então, eles estão ali cumprindo esse papel que a evolução eh, proporcionou a eles, né? O João de Barro, quando constrói a sua casinha, né? A formiga, quando leva os alimentinhos para a toca. Existem, se você procurar no YouTube, você encontra vídeos que mostram pesquisas da complexidade que é um ninho, não sei como chama, uma toca, né, de formiga, essas formigas que vivem aí na natureza. É uma cidadela, uma coisa extremamente elaborada, né? Então, isso tudo é construído com base no instintinho desses animaizinhos.
que foram sendo construídos aí no decorrer da sua evolução. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. A gente pode dizer que talvez hajam melhoras e hajam algumas criações, mas é tudo muito dentro do padrão que eles já têm na sua comunidade ali. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada da sua espécie, não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar ganhar de limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Tem uma coisa muito interessante que nos estudos que foram possíveis fazer com pessoas que foram criadas por animais por algum motivo, né, foram acolhidas por animais e criados com animais, né, no estilo da lenda do Tarzan, por exemplo, existem alguns casos verdadeiros. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que a partir de uma certa idade em que a gente tem uma neuroplasticidade maior, você não durante os primeiros períodos da vida, a nossa neuroplasticidade é maior. Então, durante esse período, a gente consegue readaptar essa pessoa para a vida em sociedade. Mas se você, às vezes, ultrapassa esse período de adequação do cérebro, você não consegue mais inserir essa pessoa na sociedade. É preciso deixá-la viver do modo como ela sempre viveu. É muito interessante isso. Pergunta 594. Tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisa do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então é tudo muito ligado à sobrevivência, mecanismo de sobrevivência, instinto, né? Eles se comunicam muito sobre isso. Eles não têm muita experiência filosófica, né? Eles não desabafam, né? O peixinho não desabafa com a peixinha, né? E assim por diante. Eles comunicam situações da sua própria sobrevivência. Subpergunta A. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esse parece que nenhuma linguagem usam, não? Subpergunta A. Compreendem-se por outros meios para vos comunicar. Compreendem-se por outros meios. Para vos comunicar reciprocamente, vós homens só dispondes da palavra e os mudos. Facultada lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita às suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardume, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante, e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum.
Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada, né? Então, são essas reflexões, né, que os bichinhos, por não falarem, que eles não vão ter inteligência, né? Inteligência possível para eles, né? 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Aí a resposta. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Ele disse ali em cima, né, que eles atuam muito mais dentro da sua lógica instintiva, mas aqui está dizendo também que não são máquinas. Existe aí um meio termo, né? Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que aquele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Pergunta 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e que, por essa aptidão, se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Resposta. Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, né, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Arara, né, papagaio, esses animais que têm essa facilidade, né, de imitar nosso comportamento, principalmente nossa voz. 597. Porque os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Então, assim como nós, também esse princípio inteligente ali, que está na forma animal, também sobrevive ao corpo. Sua pergunta A: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? A resposta dos espíritos. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus, né? Tanto que se vulgariza um pouco essa ideia de que para os animais nós somos como deuses, né? E a gente precisa refletir que tipo de deuses a gente está sendo com os nossos irmãos, né? Animais. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade, respondem os espíritos. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, pessoal, é isso. Em resumo, o que a gente tem aí, né? Os espíritos eles estão nos trazendo aí nuances do que seria essa diferença entre o espírito e o espírito humano, o espírito que habita o animal, se é que a gente pode dizer assim, o princípio inteligente na forma animal e o princípio inteligente na forma hominal, né? Se a gente for querer ser mais terminológico. E é sempre bom a gente pensar o quanto que o nosso conhecimento, a nossa ciência, ela vem avançando desde então, né, e descobrindo inúmeras características dos nossos animais e que às vezes surpreendem o que a gente conhecia até então, né? A gente precisa, de fato, ter uma reflexão aí sobre como nós estamos manejando, né, essa relação com os animais, né? Nós, enquanto seres também pertencentes à natureza, né? Os espíritos em algum momento aqui disseram que o homem é uma entidade à parte, mas a gente não pode entender por isso que nós somos criaturas especiais na criação de Deus. Não somos, né? Nós somos temos tanto direitos quanto perante a divindade,
quanto qualquer outro ser criado por Deus, né? É óbvio, a gente precisa tangibilizar muitas coisas acerca da viabilidade da nossa própria existência, né? A gente sabe, hoje em dia, como eu mencionei, que certos vegetais sentem perigo, risco, têm estratégias de defesa e de sobrevivência, mas a gente precisa se alimentar, né? Que a gente consiga se alimentar cada vez menos de vísceras, né, dos animais e se alimentar mais de vegetais, até que em algum momento a gente não precise realmente se alimentar de qualquer criatura viva, mas do próprio fluido cósmico, né? Em algum momento a gente vai chegar nesse estágio evolutivo, né? Mas que a gente tenha consciência e que a gente elimine de nós qualquer traço de crueldade para com os bichinhos, para com os animais. E tenha consideração, né? Quem já teve um bichinho de estimação sabe o amor profundo que esses bichinhos nutrem por nós, né? E a gente tem o dever de retribuir esse amor, né? E pensar mais sobre isso, sobre como que a gente pode, no nosso dia a dia, ser mais harmônico com a criação, né? Então é isso, essas foram as reflexões da noite. Espero que tenham tocado algum lugar especial aí do coraçãozinho de vocês. Desculpa se falei alguma impropriedade, alguma coisa que não tenha lastro científico. Aqui eu falo um pouco mais livre, mas se alguém tiver alguma crítica, alguma coisa, pode comentar. E a gente vai seguindo e vai aprendendo, tá bom? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, que felizes que somos por residirmos num planeta de vida tão exuberante como a Terra, em que cada um tem o seu lugar na criação. Que possamos efetuar cada vez mais uma transição de mentalidade para entender que os nossos irmãozinhos, animais, os irmãos dos outros reinos de vida não estão aqui para nos servir, mas para também crescerem e evoluírem. E assim, Senhor, pedimos, somos gratos pela existência desses irmãos e pedimos e damos graças para que cada vez mais possamos ter uma relação harmônica, seguindo todos na direção do mesmo Pai. Proteja-nos na semana que se inicia, daqui para frente, no fim de semana, na outra semana, nos guardando na Tua paz, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.